Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Assentai-vos. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Juízes 13, verso 19. Senhor, nós vamos meditar um pouquinho na Tua palavra sobre este altar, sobre este lugar elevado onde se oferece um sacrifício. Sejam 10 minutos, 15 minutos, 20 ou 30, 40 minutos, mas contanto que seja uma meditação que fale profundo aos nossos corações. Que o Senhor venha ao nosso coração é através da palavra. Davi disse: eu escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Te pedimos que isto possa ser o suficiente para cada pessoa que entrou aqui. O mundo está cansado de espetáculo, de emoções. Depois, quando caem na realidade, constatam que não é aquilo. Então nós preferimos partir do concreto, do básico, do real, até mesmo para a emoção, mas não da emoção para o real, ou fazendo da emoção a base, o fundamento. O Senhor tenha compaixão de nós, mais ainda, Senhor, e cura os doentes, liberta os oprimidos. Nós estamos esperando aquele batismo que transformará a nossa vida, da qual muitas vezes nos envergonhamos. O certo é isso. Esse batismo vai transformar a nossa vida. E não vamos nos esforçar para sermos boas pessoas, mas de uma maneira social, religiosa. Mas seremos cartas vivas. Seremos templos reais do Espírito Santo. Demonstraremos o poder da fé, da palavra falada, do poder do amor. E isso, então, é o que nos apraz. Nós estamos aqui à espera disto, em busca disto. E nós te pedimos isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todas as vezes que aquelas pessoas, homens, distintos no Velho Testamento, alcançavam uma vitória ou recebiam uma visita especial de Deus, sempre a visita de Deus operou, decidiu, determinou uma situação, resolveu. E então o que acontecia? Um altar era levantado. E o altar significa exatamente um lugar elevado para oferecer sacrifício. É claro que há muitos altares que se oferecem diversos sacrifícios. Sacrifícios a ídolos, a demônios, como diz São Paulo. Esses demônios pedem sangue de animais, de aves, de galinha, disso, daquilo, de porco, de outras coisas.
E eles têm um altar onde se queimam velas de cores, e aquele odor mais horrível que existe. Não sei por que a parafina teria que exalar, uma vez queimada, aquele odor funesto, aquele odor que fala de morte. Esse dia dos finados fala de um verdadeiro paganismo que obra sobre as nações, que dão lugar a este espírito. Então, os túmulos se tornem altares, o que não passa de culto dedicado a mortos, rezas, orações, cantorias, velas sendo queimadas. Tudo fala de uma coisa funesta, negra, de palidez, não fala de vida, não fala de uma coisa corada, de vida abundante. O verdadeiro cristianismo não tem isso. Não. É muito natural, é aceitável que se vá à sepultura de um ente querido, leve até flores. Sepultura da mãe, do pai, da esposa, do marido, do filho, da filhinha. Mas não nesse espírito de intercessão por aquelas almas, não naquele espírito de queimar velas, e também não há um dia determinado, específico para isso. A pessoa sente aí, vai lá, às vezes vai todos os dias, às vezes vai uma vez por ano e às vezes nunca vai. No meu caso. No entanto, eu estou sempre perto de minha mãe, todos os dias. Eu não oro pela sua alma. Eu acredito que as suas orações é que me valem, me ajudam muito. Não que ela esteja intercedendo lá, mas as orações, as lágrimas que ela derramou aqui enquanto estavam vivos. A Bíblia diz que há uma taça para as orações dos santos. E as orações de uma mãe ficam lá, ela já partiu, ela não está lá orando, intercedendo por filho nenhum. Mas suas orações estão lá na taça das orações de Deus. As suas orações são válidas. Você diz assim, bom, minha mãe morrendo, quem vai orar por mim? Não, pode deixar. As suas orações estão lá na taça de Deus. Agora, quando você resolver orar, uma coisa junta com a outra. Foi quando Billy Paul foi tirado de casa, o irmão Branham pediu ele para sair e logo ele adoeceu gravemente. O irmão Branham foi visitá-lo por ordem de Deus. Caso contrário, ele não teria ido. Não foi por sentimento paterno, sanguíneo. Chegando lá, Billy pediu para ele orar. Ore por mim, pai. Ele disse, não, quem tem que orar é você. Você que precisa de orar. Mamãe, papai, você que precisa de orar. Aí ele caiu em si, começou a orar, então o irmão Branham orou com ele. E ele foi curado na hora. Mas quem precisa de orar é a gente. É a gente mesmo, né? Ô irmão, ore por mim. Irmã, ore por mim. Tá bem, muito bem. Mas quem deve orar por você, em primeiro lugar, é você mesmo. Depois, então, associa-se essas intercessões e lá, então, está a vitória. Mas os altares estão por aí. Agora, existe um altar, que esse é dedicado ao Deus vivo. Paulo viu isso lá no Aerópago de Atenas, e aquele paganismo terrível, disse, lá havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Altares para todo mundo. Um altar para o Deus desconhecido. E voltando lá no princípio, Abel ofereceu um sacrifício sobre um altar, um lugar elevado. Caim fez o mesmo, e ambos dedicando sacrifícios ao mesmo Deus. Esse não era para demônios. O sacrifício de Caim estava sendo oferecido ao mesmo Deus de Abel. Com mais essa análise, não é? Ao mesmo Deus de Abel.
ambos em altares, lugares elevados, com uma diferença muito grande entre um e outro, que o altar de Caim tinha sobre si frutas, verduras, legumes, coisas que Deus criou, não foi o diabo. E o de Abel tinha apenas um cordeirinho. O de Caim era muito mais bonito, portanto. O de Abel era horrendo. Isso por quê? Era um cordeiro sangrento, balindo ali, tremendo, esgotando sangue e sendo queimado, oferecido a Deus. Já falando do sacrifício de Jesus. Agora, isso combinou perfeitamente com a revelação, sincronizou direitinho, encaixou. O de Abel não teve acesso aos céus, não combinava. Por quê? O sacrifício era justamente em função ou em razão da causa, do pecado que sua mãe cometera. E definitivamente nunca haveria uma queda se Eva tivesse apenas comido uma maçã. Ela não teria dado à luz a um homicida porque comeu a maçã. Comeu a maçã, ficou grávida de um homicida? Ou outra fruta qualquer? Ela não comeu uma maçã. Ela fez sexo com a serpente, que era um animal ereto entre o chimpanzé e o homem. E ali então trouxe a semente homicida, porque Abel era, sem dúvida, semente de Adão. E uma semente original, da criação original de Deus, nunca poderia matar, ser assassino, homicida. Agora, nós devemos tomar uma posição em relação a esse altar, porque o que acontece é o seguinte: às vezes não se oferece culto, porque fica sem altar, não tem um lugar elevado, e não oferece culto, afinal de contas. Não oferece nem o de Caim, nem o de Abel. Não tem altar. É uma casa sem altar. Não é uma casa lá com altar, um oratório, como costumávamos ver, aquela casa com oratório ali dentro, e uma imagem de uma santa, de um santo lá dentro. Não é isso. O altar, um lugar elevado dentro do sistema familiar, dentro do sistema humano. Um lugar em que, quando se chega ali, o marido chega com a esposa lá mesmo, na casa, no lar, como dois irmãos, em fervente oração, dois irmãos em adoração. E você sabe perfeitamente que a mecânica disso é o culto doméstico. E o lar sem culto doméstico, o lar que o marido não se dobra diante de Deus com sua mulher e seus filhos, é um lar potencialmente destruído. Infelizmente, nós temos muitos homens religiosos que se entregam a espíritos religiosos e eles se tornam legalistas, exigentes dentro de casa, mas na verdade eles não promovem o essencial. É uma atmosfera espiritual cristã dentro de casa. Promove uma atmosfera pesada de religiosidade, de legalismo, de austerismo, mas não promove uma atmosfera espiritual. Não pode ter 10 minutos de manhã, 15 minutos de noite, ou vice-versa, nem 5 minutos, abraçado com sua mulher, com seus filhos. Isso por quê? Porque já foi no culto na segunda-feira, ou na quarta, na sexta, no domingo, então por isso não precisa ter culto doméstico. Mas eu volto a repetir, a mecânica deste altar é o culto doméstico. A parte mecânica.
A dinâmica disso, é claro, a dinâmica está na vida vivida. Mas você não pode ter uma dinâmica sem ter uma mecânica, sem ter um carro com todas as peças montadas, sincronizadas, no lugarzinho certo, um tanque cheio de combustível. Você não pode ter uma dinâmica, que é acionar a chave e a corrente, então, fazer explodir o combustível e acionar os pistões, então dar força para o carro se mover, correr e alcançar assim o seu destino, o alvo, lá, o destino que você quer alcançar através daquela condução. Não se pode pensar em dinâmica apenas. Eu brinquei demais disso. Sentava num lugar ali e ficava... Não saía do lugar, né? Só com a boca, brincando e sonhando com um carro e fazendo carro com a boca. E o van, o caminhão subindo certo, mas eu estava mesmo parado lá. Não tinha a mecânica daquilo. É muito importante, presta bem atenção, é muito importante a mecânica. Até podemos admitir que a mecânica seja a parte legal da coisa. Mas há um constrangimento muito grande entre família. Não há constrangimento para se maltratar, mas para tratar bem, normalmente há um constrangimento. Para dialogar, parece que é uma vergonha para um diálogo. E com isso, constatadamente, o altar não existe. O altar é como um tribunal dentro de casa. Pode até haver uma encrenca entre os dois, mas a hora que chega lá no Supremo Tribunal do lar, a coisa é acertada. Não existe igreja. A igreja é uma extensão do lar. Porque a igreja, na verdade, é a congregação. A eclesia são aqueles que são chamados para fora, separados, e congregam assim, e ouvem e aprendem juntos, mas para levarem para casa, para a vida. Não é simplesmente para ser um espectador e dizer que mensagem bonita, e que grande culto, e que hinos maravilhosos, que grande encontro e outras coisas. Mas não se aplica, não se leva nada para o lar, para casa. Resultado, não há um lugar elevado ali dentro. Resultado também natural, o respeito se vai. Então constata-se que a igreja começa em casa. E todo lar, no sentido da palavra, tem esse lugar elevado. Isto é, um lugar que está acima de todas as circunstâncias humanas. Um lugar que está acima do desencontro dos signos. Um lugar que está acima do mau gênio, da natureza ferrenha, alterada, variável, volúvel. Um lugar que, quando chega ali, cala, deixa tudo embaixo. É como aquele pai, aquela mãe que tinha autoridade em casa e, na ausência, os filhos estavam brigando e em contenda, e quando o pai chegava, a mãe, o pai chegou, acabou a contenda, acabou a briga. Porque o pai era um altar, era um lugar mais elevado, a mãe era um lugar mais elevado para os filhos. E as questões eram levadas para o lugar mais elevado. Quando o nível da vida cristã baixa, e mesmo se tratando do bom senso, a vida normal do ser humano, a própria natureza mostra isso. Não é? Litigiando, porfiando, em contenda, em atrito.
A própria natureza requer dos indivíduos vidas equilibradas, sentimentos equilibrados, pessoas que podem conduzir seus sentimentos de tal forma que não explodem, causando assim danos irreparáveis. E com isso vemos que a igreja, como um reflexo, um resultado do lar, ela perde o seu poder como igreja, ela perde a autoridade como igreja, perde suas virtudes, e ela então se envolve, como as famílias estão envolvidas, em questões sociais. A igreja mundana, natural, está envolvida somente com questões sociais. Ela não tem como envolver-se com o espiritual. Ela não vive pelo espiritual. Ela vive em função do terreno. Ela moraliza até as pessoas. Ela faz serviços sociais e chega a moralizar as pessoas. Mas tudo isso é um âmbito terreno. Ela não tem como levar as pessoas para um lugar elevado. Então é Ave Maria cheia de graça, é Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós seja feito, rezado não sei quantas vezes, e cantar gingando o corpo para lá, para cá, e batendo palmas e mascando chiclete para lá e para cá, e cabelo cortado, e cara pintada, e aquela coiseira toda. Tudo dentro de um âmbito natural, em nível baixo, rasteiro, olhando somente para as coisas terrenas. Então pensa na prosperidade. Você quer ficar milionário, ser próspero? Você quer $1 milhão? Então trabalhe para dar adiantado, pagar adiantado o dízimo de $1 milhão antes de você ganhar. Você vai ver se não vem $1 milhão para você. Então eles estão fazendo isso, pensando no $1 milhão, na prosperidade, no terreno. E conforme nós já apreciamos, o tempo passando, a velhice chegando o fim, ninguém me ama, ninguém me quer. O nível fica somente naquilo que é terreno, que é emocional, porque parece que fazendo isso está tudo bem, está abençoado. Mas é o Supremo Tribunal do lar, Supremo Tribunal da Igreja, onde a família deve julgar suas diferenças, julgar com justiça, sem parcialidade, em que ele tem direito de falar e ela também tem, de mostrar a luz da palavra. E ali cai um temor. No meu coração vem hoje habitar o Cristo. Cai um temor, e aquele temor resulta piedade. Uma escala, um degrau importantíssimo na estatura do varão perfeito. Porque isso é ser como Deus. Pode-se ter uma corrente completa de elos fortes, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal. Mas se esse elo, um deles, mas especialmente da piedade, for de arame, a corrente não é mais forte do que o seu elo mais fraco. E muitas pessoas estão enganadas, porque tendo mais virtudes que outras, mais elos, acham que têm tudo, e basta um elo não ser como os demais para estar ali o seu fracasso. Haviam, ou há, por que não dizer, altares de terra, de pedras amontoadas, e também de pedra no singular, uma pedra só, enorme, uma rocha, formando um altar, tomada para um altar, que significa uma rocha. Altar de bronze,
Agora, o altar de terra, que fala exatamente do homem, porque Deus diz: tu és pó. Em outras palavras, ele diz: tu és terra, e em terra has de tornar. E Paulo disse: não sabeis, vós que sois templos do Espírito Santo, e não há templo sem altar. As pedras formam um corpo na linguagem de São Pedro. Vós sois pedras vivas. A rocha que é esse altar é Jesus. Você sabe que é essa rocha. Ele está intercedendo, mas ali havia também o altar de bronze que fala do juízo. Porque se não encaramos o altar para cada fim específico na nossa vida, voluntariamente, se não somos os nossos próprios corregedores e que corrigimos as nossas vidas, em cada altar específico, levando a coisa até mesmo ao altar de bronze, enfrentando o juízo, como Paulo disse, para não ser julgados com o mundo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, leve a sua questão ao altar de bronze do juízo aqui. Porque depois ele irá para um altar de bronze lá. Leve-o para o altar da rocha, que é Cristo intercedendo. Leve-o para esse altar de pedras vivas, que é a igreja, em comunhão. E se Deus está no coração, você não suporta ficar em casa sabendo que a igreja está reunida, podendo vir e não vem. Você não deixa você ser enredado de tal forma que depois não pode mais vir alimentar sua alma. Essa coletividade forma o altar. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui, na mensagem em sua presença, a partir do parágrafo 67, o profeta usando Jacó. Eu achei isso muito interessante. Jacó havia lutado a noite toda em confessar seus pecados para Deus. Você se lembra do lugar em que ele estava? Isto era chamado Peniel. A palavra Peniel no hebraico significa a face do Deus Todo-Poderoso. Isso quer dizer, Peniel é o lugar onde ele deparou-se com a face do Deus Todo-Poderoso. Jacó, o pequeno Rábula. Esse Rábula é pessoa que se dedica a negócios duvidosos. Ele tinha corrido todo o tempo, era esperto. O seu nome era Jacó, que significa suplantador. Veja só, é quem é pai de Israel. Isto é, enganador, tinha corrido toda a sua vida para longe de Deus, mas quando ele teve um tempo na presença de Deus em Peniel, diante de Deus, ele agarrou-se a Deus e não o soltou de forma alguma. Deus, nós precisamos de mais Jacós, exclama o profeta. Deus, nós precisamos de mais Jacós, de pessoas que, vindo de suplantar, de enganar, de trapacear, de ficar irreconciliável, indomável, luta com Deus. Ele se firmou diante de Deus, na presença de Deus, ele ficou até o nascer do sol. Deus disse: deixe-me ir, porque o sol está se levantando. E ele permaneceu diante de Deus até o nascer do sol. Mas ele partiu dali justificado e salvo. Era a sua última oportunidade. Ele fez ali um altar. Oh, que grande coisa isto foi! Desde que soube que ele havia lutado até o fim, que ele tinha visto os sinais de Deus, ele tinha tido sonhos acerca de Deus, mas até este foi um tempo em que ele esteve diante de Deus, na presença de Deus. Pensem nisto, amigos. Agora, enquanto nos apressamos, na presença de Deus, um homem é mudado. Na presença de Deus, uma mulher é mudada, transformada.
Ele não luta mais com objetivos escusos, negócios duvidosos. Jacó foi mudado. Agora, ele podia andar com Deus? Sim. Ele era um homem diferente do que ele era quando subiu ali. Ele esteve num lugar elevado. Ele saiu do nível natural, da baixaria até, da acomodação das coisas, do período de ajeitar as coisas. Contanto que eu saia dessa situação, está tudo bem. Amanhã eu caio noutra, Deus me abençoe, eu saio dela também. A batalha estava agora terminada. Sim, senhor. E ele começou a edificar um altar. Ele não havia estado acostumado a edificar altares, vocês sabem. O negócio dele era tudo na sabedoria, na esperteza. Ele não tinha que ir ao altar para dar seu próximo passo. Ele só tinha que arrumar um jeitinho, porque ele era sabido, inteligente. E tinha saída para tudo. Vocês sabem. Porém, eu lhes digo, quando você vem à presença de Deus, você deseja edificar um altar em algum lugar. Você deseja encontrar algum lugar onde você possa orar. Um lugar mais elevado, que sai dos níveis naturais. Ele edificou um altar, ele foi purificado e Deus havia vencido. Jacó foi mudado de Jacó, suplantador. Ele foi mudado para Israel, que quer dizer um príncipe, tendo o poder de Deus, príncipe com Deus. Deus sempre mudou o nome da pessoa, quando ele passava por uma experiência. Abrão não seria mais Abrão, mas sim Abraão. Sarai não seria mais Sarai, seria Sara. E Saulo não seria mais Saulo, seria Paulo. Isso falando da sua mudança de vida. Isso é o que aconteceu a Jacó. O suplantador, o enganador, o injusto, o pecador, o enganador, enganou o seu irmão, roubou o direito de primogenitura, como isto foi, de seu irmão, tomou uma maneira pouco suja para fazer isto, tão enganador, esperto. Ele enganou seu sogro, colocou varas de álamo e produzia bezerros sapilcados, quando as vacas, ao estarem prenhas, vinham ali, olhavam isto, e as ovelhas veriam aquela vara salpicada e produzia gado salpicado, que lhes dava sinais de nascença. Eu coloquei a margem aqui. E quando fazia isto, era tido por abençoado. Está prosperando, e sai de uma situação, e sai de outra, e está prosperando. Que bênção! Que sabedoria que Deus deu para Jacó. Como ele é abençoado. Enganador, enganando o seu próprio sogro, enganou sua mãe, enganou seu pai, enganou seu irmão. Mas quando ele uma vez entrou na presença de Deus, ora, ele era um rábula, ele tinha negócios duvidosos, ele estava correndo em todo lugar que ele ia, sempre fugindo de Deus. Ele estava fugindo de seu irmão, ele estava sempre se escondendo. Mas quando ele entrou na presença de Deus, ele reconheceu que ele era um pecador. O que fez ele? Ele viu a sua oportunidade. Ele tinha encontrado algo de que ele nem mesmo havia pensado antes. E ele permaneceu lá até que todos os pecados se tinham ido. Oh, puxa, Deus o trouxe à sua própria presença. Deus maneja um meio para trazer o homem à sua presença, então eles fazem a sua decisão. Aquele homem faz a sua decisão, naquele lugar mais elevado, da baixaria, das palavras escaridosas, das palavras sujas, do mau caráter. Alguns deles correm dele, alguns correm para ele, alguns correm deste lugar, mas outros correm para ele. Enquanto uns estão correndo deste lugar, outros estão correndo para ele. Enquanto vizinhos não vêm aqui, não estão aqui, pessoas têm saído lá de bairros longínquos para estarem aqui.
Se eles são predestinados para a vida, eles creem nisto, eles agarram-se a isto. Se eles não são, eles procuram fugir e dizer: nada há nisto. Eu vou arranjar um altar ali. Tem muitas flores ali. Tem muitos legumes. Tem muitas coisas bonitas ali. É igreja também. E nós podemos fazer as coisas de qualquer maneira assim. Vê? E esse é o sujeito que está perdido. Esse sim está perdido. O sujeito que confessa o seu pecado terá perdão. Aquele que reconhece o seu pecado diante de Deus. Se você esconde seu pecado, você não prosperará. Não. Deus quer ver isso. Agora, eu estava meditando em relação a determinados acontecimentos que ninguém poderia entender, nem eu próprio entendo. E a irmã Meda chegou a dizer isso para o irmão Brand e disse: não, eu também não entendo. Mas o certo é que ele é um excelente atirador, um excelente caçador. E estava convencido disso. Mas um detalhe na vida pode falar de muita coisa. Um detalhe parece que não tem nada a ver, não tem importância, mas tem. Todos os detalhes têm importância. Cada detalhe numa roupa, você sabe o que significa um detalhe num vestido, como enobrece, como faz aquela moça ficar mais bonita até, aquela senhora mais apresentável. Os detalhes têm muita importância. E um detalhe muito importante que deve calhar, que encaixa com a minha vida, vamos dizer, é quando ele se perdeu na neve, com a irmã Meda e o seu filho Billy Paul, lá, numa barraca, indefesos e morreriam por certo. E uma das confissões que ele fez para Deus pelo Espírito Santo, quando ele estava ali que não enxergava nem um palmo diante de seus olhos, até que ele encontrou com aquele fio que ligava lá o seu destino. Ele disse: Deus, eu não sou caçador. Eu sei que eu não sou, eu reconheço que eu não sou um grande caçador. Porque um caçador sabe onde pisa, em quaisquer circunstâncias. Ele tem que ser um guia. E com toda a perícia, com toda a vivência. Mas as pessoas vão se inchando. Porque são bons motoristas, porque são bons pedreiros, são bons eletricistas, são isto, são aquilo. Então eles vão se inchando. De repente, amanhã, eles se encontram dentro de um problema, dentro da própria profissão, para dizerem: Senhor, eu preciso aprender mais. Tem alguém que sabe mais do que eu. Se inclinar, dobrar. Assim que Jacó, quando ele... Vocês sabem, no dia seguinte ele se encontrou com Esaú, seu irmão, que estava pronto para fulminá-lo, para matá-lo. Então ele não precisou de nenhuma ajuda dele, então. Ele não precisou de nenhuma esperteza mais, de nenhuma jacosada. Ele não precisou de seus exércitos. Ele estava ocupado em edificar altares. Ele já não estava mais com medo de Esaú. Acabou o medo. Aí é onde a pessoa chega a perder o medo da morte, perder o medo de enfrentar, de encarar a escuridão, a travessia. Agora aqui na mensagem sinal, para terminar, parágrafo 75, nós encontramos uma coisa que define também um detalhe muito importante, ou seja, importantíssimo no levantamento do altar. Nós podemos ver os avisos, sinais do tempo, do fim, que nos ademoestam. O tempo está à mão. Tome isto solenemente. Solenemente. Como se você estivesse diante de um lugar elevado. Você vê como até as coisas baixas de casa, nesta hora, parece que elas ficaram todas para lá. E você se encontra dentro de um sacerdócio. Você se encontra num lugar mais elevado. Não é só o ministro. Toda a igreja. Todos aqueles que estão compenetrados, que estão na oferenda mesmo do sacrifício, são sacerdotes. Vós sois sacerdotes. Santo. E toma isso de uma maneira solene.
É claro que você sai daqui como humano e você tem que encontrar uma atmosfera pesada lá na sua casa de volta. E muitos desejariam até ficar por mais tempo. Devemos amar-nos uns aos outros. Tome isso solenemente, diante desse lugar elevado. Devemos amar-nos uns aos outros. Ó irmãos, devemos estar tão unidos em amor. Nunca fale você mal de outro. Eu não sou caçador, Deus. Agora aqui parece que ficou mais profundo. Simplesmente reconhecer, eu não sou caçador. Simplesmente lembrar de uma promessa que não mataria animal algum por encomenda mais. Deus disse, você lembrou de sua promessa? Então também lembrei da minha. Detalhes que parecem não ser nada. Deus não está incomodando com isso, assim. Nunca fale você mal de outro. Se alguém comete um erro, então você imediatamente ore por ele. Estamos unidos neste evangelho juntamente com Deus. Nós somos irmãos e irmãs. Viva você piedosamente. Se não tem isso, seu altar está quebrado. Não tenha dúvida, não. Está faltando uma pedra, está faltando qualquer coisa, depende do que é feito ele. Está faltando a piedade. O elo é de barbante, o resto da corrente está grossa, forte demais. Se põe a falar de todo mundo. Mas esquece que tem um elo de barbante ali. Vivam as irmãs como filhas de Deus. E vocês, irmãos, vivam como filhos de Deus. Vivam vidas amorosas, benignas, humildes. Não permita você que a malícia entre em sua mente. Se chega a bater na porta de sua mente, despeça-a expondo o sinal e você continue diretamente para diante. Diga, eu estou sob o sangue. Está sob o sangue, quer dizer, eu estou no altar. Sabe você o que disse Josué antes de entrar na terra prometida? Lhes disse, lavem-se os vestidos, não se cheguem às suas mulheres, preparem-se porque dentro de 3 dias cruzaremos o Jordão. Amém. Amém. Veja, ele estava preparando-se para o quê? Estava aplicando o sinal, amém. Não, depois disso você não terá nenhum medo. Nenhum medo, é isso. Aplique o sinal, aí você poderá dizer, venha, ó doce carruagem. Creia, deixe que seus filhos, sua família e seus seres queridos vejam isto em você, correto. Certamente tomará seu efeito. Esse é o lugar mais alto, sublime. Amém. O Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que tem tido misericórdia de nós, continue nos guardando. Venha para o altar orar para aquela grande hora, aquele grande momento. Enquanto isso, mesmo que estejamos emagrecendo, perdendo as forças como Abraão e Sara estavam, mas crendo todo o tempo, tendo ousadia para entrar no santuário, na sua presença, crendo nesse tempo da graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor agora põe a mão sobre você e te cura pela palavra que você ouviu, que você crê, em nome de Jesus Cristo. Aquele a quem você representa nesta hora, seja também alcançado pelas virtudes dos céus, que o poder de Deus, da pirâmide divina, de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal e amor, possa operar nesse instante em favor de todo o corpo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, põe a tua bênção, a sua bênção sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluias. Aleluias.
Faça a sua própria adoração. Faça de coração mesmo. Isso é bom para a sua alma. Faça a sua própria adoração. Cante no Espírito. Nesta hora você não tem mais nada que perdoar, porque não há nenhum peso no seu coração. Agora você pode crer mais na sua oração, na sua adoração. Com o coração leve você pode crer. De amor perene, manancial de